Opa, fala pessoal, temos uma notícia aqui que não é tão interessante, tão legal assim para quem gosta de dividendos. Teve uma ação, uma empresa que representa uma ação que é muito boa pagadora de dividendos, que é a Taesa, e anunciou nos últimos dias aí uma diminuição nesse pagamento de dividendos. E o grande alerta que eu faço aqui nesse vídeo, que eu peço que você tome cuidado, até coloca aqui na tela, o dividend yield, que se você procurar vai estar 17,36%, não vai ser mais tudo isso, tá bom? Então, o cuidado aqui não olhe apenas esse dividend yield para fazer os seus investimentos. Por quê? Não é a tendência a continuar nesse número tão alto. O que é o dividend yield? É esse dividendo que essa ação ela vai pagar para você ao longo de um ano. O problema é que essa métrica ela só olha para trás, né? O dividend yield, então, dos últimos 12 meses da Taesa foi 17%, mas para os próximos 12 meses e daqui para frente não deve ser tão alto. Mas eu já te adianto que não estamos falando que a empresa está indo mal, né? É mais uma questão de preço mesmo, de cotação e você entender o que está por trás desse investimento que você está fazendo. Então é isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo, inclusive muito analista falando que está na hora de vender as ações de Taesa. Vamos chegar aqui a uma conclusão juntos e eu quero que você deixe aqui no comentário a sua opinião. Você tem as ações de Taesa? Vai continuar investindo? Vai vender? Ou você vai simplesmente manter na carteira e não fazer nada? Me deixa aqui sua opinião, que é interessante a gente criar essa comunidade aqui onde todo mundo coloca a sua opinião também. Pode ajudar os outros investidores aqui a fazer uma grande média do que todo mundo está fazendo. Então, os resultados que a Taesa apresentou nesses últimos dias dividiram a opinião dos analistas e não agradaram os investidores, que a gente pode ver aqui na cotação, né? Teve uma queda bem expressiva, ó. Saiu de 37 para mais ou menos R$ 35, uma queda de 6%, e se a gente pegar no ano inteiro, uma queda de 17% na cotação das ações de Taesa. Então o investidor está preocupado, principalmente aquele que gosta de dividendos. Será que a gente precisa se preocupar extremamente com esses resultados? É isso que a gente vai falar a partir de agora. Então eu vou compartilhar minha tela aqui porque eu vou te mostrar os principais indicadores, né, dessa ação que paga bons dividendos, que eu particularmente olho e acho que você deveria olhar também para fazer a sua decisão de investimentos. Veja bem, não é tão complexo assim. Eu gosto de usar esse site aqui que se chama Investidor 10 porque ele traz todos esses dados para a gente, né? Então, já falei para você que esquece, dividend yield de 17% não vai acontecer, né? A gente vê que está mais ou menos aqui há um ano andando de lado as ações de Taesa. Obviamente, se a gente olhar períodos maiores, cresceu bastante. Será que vai continuar crescendo assim? Vamos chegar nessas conclusões aqui, mas eu quero mostrar justamente esses principais indicadores, tá bom? Vamos olhar aqui então os fundamentos de Taesa. Quero comparar com outras ações do mesmo segmento de energia elétrica, essa que a gente sabe que é muito previsível e paga bons dividendos. Quais são os principais pontos então aqui? Gosto de dividendos. Quais são os indicadores que eu tenho que olhar? Obviamente, o dividend yield tem que ser olhado. Eu gosto que o site aqui do Investidor 10 tem esse comparativo. Então, 17,36, comparado com o segmento, as outras empresas de energia elétrica da Bolsa, na média, elas pagam 6,05% de dividendos, o que é bom, mas, obviamente, 17% é muito mais. Só que a gente não pode olhar só esse dividendo atual. A gente pode olhar uma média, uma história aqui, que é nesse gráfico aqui, nesse ícone de gráfico. Olha que interessante, é muito mais plausível, muito mais crível. Dá para acreditar mais numa média, né, de 11,95. Pensar em 17%, que vai continuar para sempre, perpetuar essa taxa tão alta, não é factível. Não dá para pensar que isso vai acontecer. Agora, pensar que vai ficar, na média, ao longo de quase 10 anos, cerca de 10, 11 ou 12%, é muito mais provável e possível. Obviamente, a gente vai ver que em alguns anos pagou 6%, como foi lá em 2019, outros anos pagou 8%, como foi em 2017, mas também teve um momento de pagar 15%. Por que que tem essa mudança tão grande aqui?
obviamente, por fatores não recorrentes. De repente, a Taesa ganhou alguma licitação nova, né? Algum leilão, na verdade, ou então, de repente, ela conseguiu concluir um projeto mais rápido. Depois a gente comenta sobre esse futuro da Taesa, porque esses pontos aqui vão ser importantes, tá? Vou falar sobre isso, mas agora eu quero enaltecer esses critérios aqui, esses fundamentos. Primeiro, dividend yield histórico. Não olhe só o dividend yield dos últimos 12 meses. Aqui no site você consegue ver um histórico. Esse é o primeiro indicador fundamentalista que eu gosto de analisar. O segundo, o payout, tá bom? O que é o payout? O payout é o quanto que essa empresa ela dividiu os lucros com os seus acionistas. Então a gente vê que o payout da Taesa é bem mais alto que o do segmento de energia elétrica, tá? Então é muito simples da gente entender o que é um payout alto. Pensa comigo, essa empresa teve lucro, ela vai dividir com os acionistas. Quanto? Esse percentual do quanto ela divide é o payout. Então uma ação, uma empresa boa pagadora de dividendos, ela vai ter um payout alto. E é isso que a Taesa representa ano após ano. Então, se você gosta de dividendos, obviamente, uma empresa que é muito previsível nas suas receitas e muito previsível no alto payout, nesse pagamento todos os anos, vai ser interessante para você. Dividend yield histórico e um payout alto são duas métricas muito importantes para se analisar. E, obviamente, a terceira é: essa empresa está tendo lucro? Sim ou não? Está gerando receita? A gente consegue ver através dessa outra linha aqui que tem as margens, né? Margem líquida, margem bruta, margem EBITDA, enfim. Com isso você consegue saber, por exemplo, eu gosto muito desse indicador aqui, o margem EBIT, porque mostra realmente o lucro operacional que essa empresa está tendo, dividido ali pela receita. E a gente consegue ver aqui nesse gráfico histórico também que a margem EBIT da Taesa, ela é muito alta aí por muito tempo, uma média aí de 92%. Então, é uma empresa que gera receita, gera lucro e tem um payout alto, ou seja, distribui bastante dividendos, então é uma boa, excelente empresa, ação para quem gosta de dividendos. Por quê? Está no estatuto, está na lógica da empresa sempre dividir com os acionistas. Mas agora você deve estar me perguntando, mas por que caiu então a cotação dela, Ricardo? Por que está baixo, está desvalorizando? Vamos ver aqui mais alguns números. O que não agradou os investidores e analistas foi a alavancagem, né? Ela tem um pouco de dívida, né? A Taesa, por causa desses novos projetos que ela vai fazer, por isso a cotação caiu. Então, como eu falei no começo do vídeo, é uma questão de preço, tá? Mas vamos esclarecer aqui esses pontos. A gente pode até descer dentro do site do Investidor 10, tem esse checklist que eu acho bacana, tá? Porque ele mostra aqui uma nota 70, tá? No máximo seria 100, seria uma ação aqui nota 7. Por quê? Porque tem esses critérios aqui. Então a gente pode ver que é uma empresa que tem mais de 5 anos na bolsa, lucro há mais de 20 trimestres, ou seja, 5 anos, um bom ROI. O que é o ROI? Né? É o quanto que ela tem de volta, é o retorno sobre o equity, é o retorno sobre o patrimônio que ela tem. É mais uma métrica para representar que ela está tendo bastante receita e isso se transforma em lucro e depois em dividendo. Olha só, o crescimento ao longo dos últimos 5 anos não é superior a 10%. A gente pode até voltar aqui em cima, ó. O crescimento ao longo dos últimos 5 anos, por ano, né, de 6,23%. Muito em linha até com o segmento de energia elétrica. Não vai ser aquela ação que vai explodir, né, que vai crescer, valorizar 2 a 3 vezes no mesmo ano. Por quê? Porque é um segmento muito previsível, tá? Não dá para estimar, ou seja, pretender que ela vai crescer, duplicar, triplicar o seu valor. Não pense tanto em valorização quando você comprar uma ação de energia elétrica. Voltando aqui no checklist, é uma empresa que tem boa liquidez, nunca deu prejuízo, é uma boa pagadora de dividendos, mas a dívida da empresa é menor que o patrimônio, então esse aqui é um sinal de alerta, tá? Vou até descer aqui um pouquinho mais para a gente ver essa parte das receitas, ou seja, ela tem uma receita muito previsível e até um outro sinal de alerta é esse, né? A cotação está alta e a receita diminuiu um pouquinho aí nesses últimos 12 meses, tá? Por isso que teve desvalorização dessa ação lá na bolsa. Ela continua sendo uma boa pagadora de dividendos, mas ela teve uma desvalorização porque essa receita
nesses últimos 12 meses não foi tão alta quanto esperado. E aí, galera, por que que aconteceu isso então? Por que que não gerou tanta receita? Um dos vilões aí, nesse caso, foi a deflação que teve no final do ano de 2022. Por quê? Entenda bem, todos os contratos ali que a Taesa tem, né, para essa receita vindo dessa transmissão de energia que ela faz, são reajustados pela inflação. Como teve deflação nos últimos meses, caiu essa receita, tá? Até aí é algo normal, mas o investidor, a investidora tem que entender um pouco mais o que tem por dentro desse ativo que você investe para chegar nessas conclusões. Então veja, eu até entro dentro do site da Taesa aqui para a gente ver exatamente no gráfico, olha, são várias linhas de transmissão espalhadas no país. Então cada uma dessa linha que aparece aí na tela é um contrato que gera receita para a Taesa, que tem até essa tabela aqui que mostra exatamente isso. Então, por exemplo, Nova Trans é uma linha de transmissão que o término é lá em dezembro de 2030 e tem um índice de inflação ali de reajuste, o IGPM. Então, olha que interessante, né? São concessões ali de longo prazo que só vão vencer lá em 2030, sendo que tem outras aqui, ó, 2032, 2034, 36, vai até 2052, né? Então, é uma empresa que dá para pensar no longo prazo. Todos esses contratos têm reajustes anuais ou pelo IGPM ou pela inflação, né? Então acaba até sendo uma proteção com os preços da inflação, por isso ela é tão previsível e tão estável na sua geração de receita, tem um payout grande e divide isso com nós, acionistas, ao longo do tempo. Então, uma empresa bastante previsível, com contratos longos, e aí vai ter sempre esse reajuste de inflação. Obviamente, se ela conseguir ganhar novos leilões no futuro, pode ser que ela cresça. E aí, se ela crescer, gerar mais receita, tem valorização na bolsa. Mas não dá para ter certeza se ela vai ganhar novos leilões de linhas de transmissão, tá? Isso daqui é importante. Na apresentação de resultados deles, eles mostraram, por exemplo, alguns empreendimentos que foram concluídos. E por que que é importante? Eu até coloquei aqui um outro gráfico que ele é um pouco complexo, mas é muito simples de entender. Por exemplo, a Taesa ganhou ali um leilão e ela vai construir essa linha de transmissão. Ela tem, digamos, até 5 anos, né, para desenvolver, colocar de pé essa linha de transmissão, e aí ao longo dos próximos 25 ou 30 anos ela vai recebendo essa receita. Então, ela precisa construir essa linha, até por isso que ela é uma empresa alavancada. Por que que ela tem dívida? Porque ela constrói, ela ganha o leilão, ela constrói as linhas de transmissão, depois ela vai ganhar essas receitas. Então, durante esses 5 anos ali que ela está construindo, ela está gastando para receber no futuro. Então, quanto mais rápido ela conseguir construir, digamos que ela construi em 3 anos, por exemplo, ela já consegue receber aquela receita, né, que eles chamam de RAP, muito mais rápido, né, muito antes. Então, é bastante vantajoso. Olhando para o futuro da Taesa, então, a gente tem esses pontos. A gente precisa entender que ela vai gerar bastante receita, sim, ao longo do tempo. Essa alavancagem, ela vai continuar também, se ela estiver num nível ok, né, que não prejudique a operação da empresa, tudo bem. Obviamente que com taxa Selic alta, inflação alta, não é bom estar endividado, alavancado, né? Então, não é o melhor dos mundos para a empresa, mas ela tem essa previsão de que quando ela terminar a construção, ela vai gerar receita por muito e muito tempo. E qual que seria um possível gatilho de valorização da Taesa? Só se ela conseguir ganhar novos leilões de transmissão. Eu até coloco aí a notícia na tela que vão ter vários leilões de transmissão ainda em 2023. Tem essa previsão, ó, a previsão de bater recorde. Então pode ser que a Taesa ganhe algum novo leilão e aí no futuro ela consiga gerar mais receita para ela. Se não conseguir, a gente tem essa estabilidade desses contratos que já existem, ou seja, vai continuar pagando bons dividendos, mas não mais aquele tão alto assim, aquele imprevisível de 17%. Inclusive aqui na matéria que eu peguei de referência para fazer o vídeo aqui para vocês, os analistas têm dito aí que uma média de dividend yield de 9,7 é muito mais provável, muito mais possível. E aí anda muito em linha, muito parecido com aquele dividendo histórico que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, algo em torno de 11,9. Então, se você pensa em ter aí dividendos na casa dos 9 ou 11%,
muito provável que a Taesa continuará pagando isso com essa cotação que ela tem hoje. Se a cotação cair mais, proporcionalmente esse dividendo aí vai se elevar. Agora, ter uma valorização nessa ação só se tiver alguma novidade aí, algum novo leilão, algo novo para ter um gatilho de valorização. Senão, ela deve continuar meio que andando de lado aí nos próximos meses e talvez até cair, porque muitos analistas estão falando para vender porque estão investindo em outras empresas. Esse é um ponto, é uma decisão que o investidor tem também. Se você vender suas ações de Taesa hoje, você compraria o quê? Né? Essa é uma questão que todo investidor tem que fazer, tá bom? Me diz aí a sua opinião. Você está investindo em Taesa? Pretende investir mais? Deixa aqui nos comentários e assista também esses outros vídeos que a gente separou para você. O meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao nosso time do canal Lucro FC.